Olá, queridinhas e queridinhos, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui, continuamos isolada, em pandemia, esperando que essa vacina seja difundida para toda a população, para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, continuamos no ensino remoto e hoje a nossa aula é sobre dois temas bem importantes, duas conferências que vão finalizar essas conferências que a gente estudou nessa unidade. Uma é a Rio+10 e a outra é a Rio+20. Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que foi a Rio+10, ocorrida em 2002, 10 anos depois da Rio 92, e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai ocorrer 10 anos depois da Rio+10 e vai ficar conhecida como Rio+20. Então, gente, apesar dessa conferência receber esse nome, Rio+10, ela não ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Ela vai acontecer lá em Joanesburgo, na África do Sul. De 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promove a Conferência da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Recebe esse nome de Rio+10, porque vai ser uma continuidade dessas conferências ambientais que vão começar lá em Estocolmo, depois passa para Rio 92 e agora Rio+10, certo? Com o objetivo de fazer um balanço das lições aprendidas e resultados práticos obtidos a partir de acordos firmados entre os cerca de 180 países que participaram da Rio 92. Em Joanesburgo, os representantes governamentais trabalharam com base na Agenda 21 e documentos discutidos e preparados previamente nas chamadas PrepCon, sessões preparatórias de conferência. Então, em vários lugares vão acontecer essas sessões preparatórias de conferência, onde grupos organizados como as ONGs e pessoas e governos vão discutir esses pontos que vão ser levados para Rio+10. Nós temos aqui na imagem o presidente da África do Sul falando no encerramento da Rio+10. E ele vai chamar a atenção para uma questão muito importante que vai marcar essa conferência, que é a grande participação da sociedade, né, nesse momento. Então, isso tudo vai fazer com que as pessoas se envolvam mais nas questões. Quanto mais a comunidade participar, né, das questões, discutir política, discutir os problemas que ocorrem em determinado lugar, melhor para a sociedade, né? Um dos objetivos da Rio+10 é exatamente chamar a atenção da opinião pública mundial para a urgência e necessidade de cumprimento das ações e promessas da Rio 92, como as coisas que foram discutidas e determinadas na Carta da Terra, na Agenda 21, regimes internacionais que afetam a qualidade e segurança de vida do planeta, e das conferências da ONU, realizadas nos anos 90. Nessa década, em vários países vão acontecer conferências, discussões para discutir temas que são importantes para o mundo inteiro, né? Então, como direitos humanos, que foi discutido na Conferência de Viena em 93, desenvolvimento social, que foi discutido em Copenhague em 95, habitat, lá em Istambul, 96, e a segurança alimentar, que foi discutida em Roma em 96. A Rio+10 pretendeu buscar um consenso. Consenso significa que todas as pessoas concordem com aquilo que foi definido, certo? Então, a Rio+10 ela busca esse consenso na avaliação geral das condições atuais e nas prioridades para as ações futuras. O que é mais importante? O que é que a gente deve priorizar? As decisões foram dirigidas a reforçar compromissos de todas as partes para que os objetivos da Agenda 21 fossem alcançados. Uma agenda bem definida, bem organizada, com prazos, com metas, encorajaria as discussões sobre descobertas no setor ambiental, floresta, oceano, clima, energia, água potável e etc. E nas áreas da economia, novas tecnologias e globalização, por exemplo. Então, qual é o objetivo, né? Então, se a gente tem tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia para melhorar a nossa qualidade de vida, para cuidar do nosso planeta, para atingir o desenvolvimento sustentável, né? Então, o que adianta a globalização, né, existir entre mercadorias e produtos e não existir com as tecnologias que possam ajudar as comunidades a resolverem problemas, como falta de água, de saneamento básico e etc. A Rio+10 vai reunir mais de 180 países, além da participação de centenas de organizações não governamentais, que são as ONGs. As discussões na Rio+10 não se restringiram apenas à preservação do meio ambiente. Ela também vai englobar aspectos sociais.
Um dos pontos mais importantes da conferência foi a busca por medidas que reduzissem em 50% o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia, até 2015. Então, a gente não consegue preservar o meio ambiente se as sociedades estiverem com problema. Então, se a sociedade estiver passando por necessidade, tiver muita pobreza, aquelas pessoas não vão se preocupar em preservar o meio ambiente, porque elas vão precisar satisfazer as suas necessidades básicas primeiro, né? Então a gente precisa cuidar do todo. A sociedade faz parte do meio ambiente. Estamos juntos nessa. Foram debatidas questões sobre fornecimento de água, saneamento básico, energia, agricultura e biodiversidade, além de cobrar atitudes com relação aos compromissos firmados durante a Rio 92. Principalmente colocar em prática a Agenda 21, né, que foi um documento incrível, elaborado na outra conferência, composto por 2.500 recomendações para atingir o desenvolvimento sustentável. Os principais pontos debatidos e focados foram erradicação da pobreza, possibilidade de compartilhar os efeitos da globalização com a busca do desenvolvimento sustentável, mudanças no padrão de produção e de consumo, utilização sustentável dos recursos naturais. Então, por exemplo, a gente já falou sobre a questão do consumismo nas primeiras aulas que a gente teve, né? Então, e a gente sabe que o consumo exagerado, desorganizado, é o responsável, né, por essa finitude dos recursos naturais. Então, a gente sabe, por exemplo, já discutimos em sala de aula, que a produção de gado, a criação de gado, é uma das maiores responsáveis pelo efeito estufa na atualidade, por causa da liberação do metano, né, que vem na flatulência, que são os famosos puns, né, do boi e da vaca. E hoje em dia a gente tem mais cabeça de gado do que seres humanos. Será que está certo isso? Então, será que a gente consegue manter a vida da humanidade de forma sustentável, consumindo da forma que a gente consome? Parece que não. Segundo Diniz, a Rio+10 destaca-se por mencionar os problemas da globalização e detalhar um plano de implementação que, embora quase não traga metas quantitativas, inicia uma ação coletiva rumo à proteção ambiental, conjugada ao desenvolvimento econômico e social. Então, coletivamente é que a gente vai conseguir construir esse mundo sustentável. Não adianta um país querer, 100 países quererem, se outros todos não aderirem, né? Então, lembrando que o planeta é um só. Os resultados da Rio+10 não foram muito significativos, pois os países desenvolvidos não cancelaram as dívidas das nações mais pobres, bem como os países integrantes da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, juntamente com os Estados Unidos, não assinaram um acordo que previa o uso de 10% de fontes de energias renováveis, eólica, solar e etc. Então, existia essa discussão de que os países mais ricos tinham que ajudar os países mais pobres a se desenvolverem. E uma das formas de ajudar esse desenvolvimento seria perdoando determinadas dívidas, que era possível, mas não foi feito. E outra coisa os países que maiores produtores de petróleo, geralmente eles usam termoelétricas como matriz energética, como Estados Unidos e a China. E aí, essa termoelétrica, ela queima combustível fóssil para gerar energia, ou seja, está poluindo o planeta de forma intensa. E a gente está sofrendo as consequências disso daí. Um dos poucos resultados positivos foi referente ao abastecimento de água. Os países concordaram com a meta de reduzir pela metade o número de pessoas que não têm acesso à água potável nem saneamento básico até 2015. Governos anteriores do que a gente tem hoje investiram pesadamente nessa questão do abastecimento de água e a gente conseguiu mudar bastante a realidade do Brasil. 10 anos depois, a Rio+10, a gente vai ter a Rio+20, certo? Que vai ocorrer no ano de 2012, aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, novamente. Uma das maiores conferências convocadas pelas Nações Unidas inicia uma nova era para a implementação do desenvolvimento sustentável, que significa, o desenvolvimento que integra plenamente a necessidade de promover prosperidade, bem-estar e proteção do meio ambiente. A conferência foi uma grande oportunidade para o mundo concentrar-se em questões de sustentabilidade, examinar ideias e criar soluções. Foi um grande evento ocorrido aqui no Brasil, realizado na cidade do Rio de Janeiro, e o Brasil, nessa época, era um país que estava sendo muito bem visto internacionalmente. Nosso governo era estável,
né, a gente só crescia, o nosso desenvolvimento estava acelerado, a gente estava se destacando no mundo como país de confiança para os investimentos externos. Então, estávamos recebendo muito investimento nesse período. Mesmo assim, houveram várias manifestações durante a Rio+20. Então, em contrapartida, ocorria a conferência, acontecia também a Cúpula dos Povos, certo, gente? Que vai ser uma organização de várias ONGs e organizações de coletivos que vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro, em paralelo à conferência. Temos aqui algumas imagens, né, de atos que foram realizados na Cúpula dos Povos, questionando inclusive a presidente que estava no poder no momento. Afinal de contas, é uma democracia e a gente pode se manifestar. 188 países foram representados por chefe de Estado ou de governo, 57 chefes de Estado, 8 vice-presidentes, 31 chefes de governo e 487 ministros compareceram a essa conferência. Foram mais de 30 mil participantes, 45 mil participantes credenciados, com as credenciais que foram emitidas para ingresso no local da conferência. Ao longo dos 10 dias, aconteceram 498 eventos paralelos ao Rio Centro. Rio Centro onde ocorria Rio+20. E paralelo a ele, a gente vai ter esses 498 eventos para discutir as questões ambientais e sociais, onde a conferência foi realizada. O evento utilizou 205 quilômetros de cabos de rede de fibra ótica e teve capacidade de acesso à internet sem fio de até 32 mil usuários simultâneos. Então, o Brasil estava lá mostrando que a gente estava investindo em tecnologia e que essa tecnologia estava a serviço da conferência, da população e do mundo. Mais de 4 mil jornalistas estiveram no Rio para cobrir a conferência e, mundialmente, mais de 160 mil matérias foram publicadas sobre a Rio+20. Foi um sucesso a conferência, foi muito bem vista internacionalmente. Inclusive, a participação do povo, das ONGs, foi muito importante também. Então, a gente tinha indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, vários grupos que são marginalizados estavam lá questionando os países sobre suas práticas e políticas, pedindo para ocorrer de fato esse desenvolvimento sustentável com mais cuidado, com mais atenção ao meio ambiente e às pessoas. Após muitas discussões e críticas, não vai haver consenso com relação a temas e conceitos como o da economia verde, que vai ser um conceito que vai ser criado na Rio+20. Não vai haver consenso sobre esse conceito. A criação de mecanismos para financiamento do desenvolvimento sustentável e a concretização de acordos para a proteção do alto mar foi adiado. Como é que a gente vai ter desenvolvimento sustentável sem investimento, sem financiamento? A gente precisa que haja uma política de financiamento para que a gente possa substituir a nossa matriz energética, a nossa forma de produzir, a nossa forma de consumir. A gente precisa de investimento para isso. As delegações dos 188 Estados-membros, acompanhadas por mais 3 observadores, vão aprovar no encerramento da conferência o documento intitulado O Futuro que Queremos, que está aí no livrinho de vocês. Gostaria que vocês dessem uma lidinha bem gostosinha, certo? Lá na página 253. Esse documento reconhece a necessidade de se erradicar a pobreza, ter segurança alimentar e adotar medidas para avançar na direção do desenvolvimento sustentável. No entanto, o documento contém poucas medidas práticas para que o mundo consiga, de fato, enfrentar os desafios de equilibrar as necessidades competitivas globais de alimentos, água e energia durante os próximos 10 anos. Nós temos aqui algumas imagens, né? Então, dos chefes de estados reunidos durante a conferência. Nós temos aí a presidenta do Brasil, na época, que era a presidenta Dilma, muito respeitada entre os participantes da conferência, né? E nessa imagem aqui mais próxima, a gente tem a presidenta Dilma conversando com Angela Merkel, que é a presidente da Alemanha. Então, minha gente, quais foram os principais impasses, né? Obstáculos dessa conferência? As propostas de mudança vão se basear em compromissos nacionais voluntários, ou seja, faz quem quer, não é obrigatório, não tem uma lei. Então, sem exigência legal de serem cumpridos, nem de metas para os países.
E tampouco sem exigir que os países trabalhem dentro de um cronograma. Então, olha, em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, você deverá substituir sua matriz energética, vai deixar de queimar petróleo, deixar de queimar carvão para usar energia solar, energia eólica. Então, tinha que ter um prazo estabelecido, limitado, mas não teve. É preciso que os países concordem em atingir metas e cumprir com um cronograma, bem como entrem em acordo sobre o financiamento adequado para enfrentar os desafios. O texto sobre desenvolvimento de economias verdes deixa de fora da contabilidade nacional os custos sociais e ambientais, as medidas tributárias, os sistemas de certificação. As propostas para a segurança alimentar, de água e de energia precisam conter metas específicas, medidas concretas para a implementação e um acordo claro sobre financiamento. Como isso vai ser feito, né? O texto não leva em consideração o papel crítico das mudanças climáticas, nem dos serviços ecológicos como fatores chaves que afetam a produção de alimentos, energia e água. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma situação lamentável. O Pantanal mato-grossense, que é um bioma singular, endêmico, que pertence ao Brasil, ele está sendo destruído. É de partir o coração de ver os vídeos que estão sendo lançados na internet de milhares de animais sendo mortos, porque pessoas que estão interessadas em ampliar sua área de plantação de soja ou de criação de gado estão bancando o incêndio dessa região de forma criminosa. Então tem vídeos comprovando isso já. Pessoas colocando fogo no mato, já que está passando uma época de bastante seca. Então pessoas interessadas na produção de soja, na criação de gado, estão tacando fogo no Pantanal, matando milhares de espécies de animais e de árvores, de plantas e etc, né, gente? Então, assim, é de lascar. Muitas das propostas são vagas e deixam pontos em aberto. Por exemplo, não há metas para acabar com o desmatamento, nem objetivos a serem atingidos para a gestão eficaz da água. Então, todo mundo defende muito a questão do desmatamento, de acabar com o desmatamento, de monitorar, de punir quem está desmatando. Porém, nós, o Brasil, que temos a maior floresta tropical do planeta, estamos aí sofrendo com queimadas de todas as formas, não só no Pantanal, como na Amazônia, e infelizmente não vemos nenhuma atitude do governo para impedir esse tipo de acontecimento. Então, queridinhas e queridinhos, vamos encerrar esse ciclo hoje com esse assunto. A gente finaliza o capítulo 12, que foi o capítulo que a gente estudou durante esse período, certo, gente? Temos aqui algumas charges, temos aqui uma imagem de uma manifestação que ocorreu lá na Rio+20, com a população na rua, a população questionando os governos sobre as práticas ambientais e sociais que são realizadas. Afinal de contas, nós, a população, que temos que exigir do governo que eles cumpram as suas promessas. Eles foram eleitos com promessas, eles precisam cumprir. Porém, eles não vão fazer nada se eles não forem cobrados. Somos nós, a coletividade, que fazemos essa pressão. E a gente não pode se eximir da luta. Certo, gente? A gente está vivendo a pandemia. A pandemia é um reflexo dos impactos ambientais causados por nós, seres humanos. A pandemia, ela pode virar outras doenças e outras questões se a gente continuar mantendo o nosso modo de vida. Então, a gente precisa reavaliar a forma como a gente consome os recursos naturais. Precisamos avaliar nossa forma de viver, nossa forma de se relacionar com o outro, nossa forma de se relacionar com a natureza. A gente precisa do meio ambiente saudável para sobreviver. Se a gente continuar agindo como a gente tem agindo, se quando acabar a pandemia, a gente voltar para um novo normal, onde a gente continue tendo as mesmas práticas, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai continuar piorando. E essa pode ter sido a primeira pandemia de várias outras doenças que podem se desenvolver se a gente continuar tratando o planeta como a gente está tratando. Temos aqui essas charges que eu gostaria que vocês analisassem, pensassem, se questionassem um pouco, né? A primeira tem lá falando, né? Rio 92, Rio+20, Rio 2100. Na Rio 92, né, o candidato político está lá falando. E agora algumas propostas.
na Rio Mais 20. E a ideia seria blá, 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 blá. E aí em 2100, conferência sobre nenhum ambiente. E aí a pessoa tá lá falando, e agora alguma ideia, alguma proposta, já que não tinha mais nenhum meio ambiente. Na foto aqui de cima a gente tem uma árvore, né, e um galho, onde estão pendurados todos os chefes de estados que participaram da conferência Rio Mais 20. E aí a gente vê que esse galho ele está partindo. Por que será que esse galho está partindo? Foi uma charge da Folha de São Paulo, lá na época que aconteceu a conferência. A gente tem aqui mais duas charges. Gostaria que vocês olhassem com carinho, dessem uma analisada e pensassem, né? Essas conferências, elas foram importantes, mas o que adianta a gente discutir e não colocar na prática? É óbvio que discutir é importante, afinal de contas, é a partir daí que a gente vai difundir o conhecimento, né? E só com conhecimento que a gente pode ter noção da realidade. Fica esse questionamento para vocês. Como a gente pode melhorar a nossa vida e a vida do planeta? De que forma, de fato, você vai agir para proteger o meio ambiente? Vejo vocês em breve. Até mais, gente. Saudades.